Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um podcast, A Mente do Líder do Futuro, A Mente Empreendedora. E hoje aqui eu sou o William Câmara, eu estou aqui com a Marina Kusnir e ela vai contar um pouquinho sobre a trajetória empreendedora dela e nós vamos fazer um bate-papo muito interessante sobre visão de mundo corporativo, de empreendedorismo e de dificuldades que o líder pode ter aí no seu dia a dia e até de elementos que podem até facilitar a humanização do trabalho das empresas. Marina, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria que você fizesse uma breve introdução aí contando o que você faz hoje, o que te realiza no trabalho e para a gente iniciar a nossa conversa. Legal. Oi, William. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom, vamos lá, contando um pouquinho sobre mim, né? Sobre o que eu faço hoje. Hoje eu sou sócia e diretora de novos negócios de uma empresa chamada Estúdio Q. Nós somos um estúdio multidisciplinar que acreditamos na criatividade das pessoas com deficiência intelectual para impulsionar a autenticidade do design brasileiro. Em outras palavras, o que isso significa é que hoje nós somos um estúdio de design, o nosso foco é o design gráfico, então a gente cria identidades visuais para sites, a gente cria ilustrações para embalagem, painéis, tudo assim, tudo que possa ser relacionado ao mundo do design gráfico. Mas hoje a diferença é que na equipe de criação a gente tem pessoas com deficiência intelectual trabalhando, criando e trazendo aí uma originalidade que a gente não vê em outros estúdios de design gráfico. Então hoje eu lidero essa equipe, tenho uma sócia, a Luísa, que está de licença maternidade, então estou passando num momento bem desafiador aí de liderar a empresa sem essa parceria que eu tenho e que, enfim, a gente pode falar disso mais para frente, mas é basicamente isso. Bom, nós temos alguns assuntos interessantes para conversar, um pouco sobre criatividade, um pouco sobre liderança, sobre empreendedorismo, né? Antes da gente iniciar nessa parte que me interessa, que eu vou deixar para o final, eu estou muito entusiasmado para a gente conversar sobre isso, porque a gente tem cases reais com clientes, né, na Upskill, onde a gente tem uma dificuldade mesmo do líder lidar com a competência intelectual dos seus liderados. Então, não uma reclamação, mas às vezes ele não entende. Poxa, mas eu consigo fazer isso muito fácil. Como é que seu liderado, como é que esse meu liderado não faz do jeito que eu quero? Parece que ele não entende. E também sobre o tema criatividade, que é algo que a gente usa muito. O líder deve ser uma pessoa muito criativa. E você trabalha com isso, pode trazer insights muito interessantes para muitos líderes e empreendedores que nos ouvem. Antes disso, eu queria só ouvir um pouquinho sobre a sua experiência profissional anterior. Você falou que trabalhou no mundo corporativo, né? E que você começou a empreender há alguns anos. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre... Foi fácil mudar, sair do mundo corporativo e empreender? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Que isso vai... Talvez isso pareie com muitos desafios e dificuldades de muitos empreendedores que nos ouvem. E é legal a gente lembrar que... Porque a posição de liderar uma empresa, né? De empreender algo é algo solitário, mesmo que você tenha um sócio, né? Ainda é uma posição solitária. Então, eu queria entender como que foram os seus desafios e como é que você vê isso hoje. Sim, foi uma mudança e tive alguns desafios. Então, só dando alguns passos para trás, contando um pouquinho também da minha trajetória. Antes de me tornar sócia aqui do Estúdio Q, eu trabalhei 8 anos no até então chamado Facebook, agora chamado de Meta. Então, uma empresa multinacional, americana, que tinha ali, né, uma proporção enorme. Quando eu comecei, não era tão grande aqui no Brasil, inclusive poucas pessoas sabiam, inclusive eu, sabia exatamente o que que eu ia trabalhar, o que que eu ia fazer. Eu entrei como estagiária, poucos conhecia de marketing digital, de compra de mídia, né? Então, realmente foi ali um começo bem, assim, não muito óbvio, assim, uma escolha não muito óbvia, mas eu resolvi é, trabalhar e ver como que seria trabalhar numa tech. Também não tinha muito esse conceito de trabalhar nas big techs, ainda estava tudo começando, né? Tudo era meio mato. Mas, enfim, lá eu passei, nesses 8 anos, eu acabei passando por algumas áreas, então, apesar de ter ficado bastante tempo lá, eu consegui diversificar um pouco a minha experiência profissional mesmo. Então, eu comecei na área de vendas, onde eu ganhei bastante experiência de muito do que eu uso hoje, porque hoje, querendo ou não, eu também toco a parte comercial, né, de
também conseguir mais clientes, de ter ali saber coordenar ali uma carteira de clientes, então ali eu aprendi bastante sobre isso. Depois eu fui para uma área de criação, porque sempre foi criatividade, criação, sempre foram coisas que me chamaram a atenção. Então eu consegui, fui para uma área onde eu era responsável por ajudar de uma maneira bem escalável, assim, os anunciantes a se comunicarem melhor nas suas peças publicitárias, nos seus vídeos, nas suas comunicações. Então também ali eu consegui trabalhar bastante esse lado criativo. E por fim eu trabalhei na área de impacto social e de governo, então eu estava muito próxima de ONGs, fazendo essa ponte entre a empresa, as ONGs e, enfim, viabilizando projetos relacionados a elas. E aí, bom, nessa mudança, aí também só contando rapidamente como eu cheguei no Estúdio Q. Quando eu estava na área de criação, que eu comentei há pouco tempo, eu conheci o Estúdio Q, o trabalho, eu comecei a ver o que eles entregavam e lá na Meta a gente era muito cobrado por pensar em toda a cadeia de criação, de todos os projetos, né? Então a gente falava muito de diversidade e inclusão e eu falava, poxa, eu tenho aqui um projeto super interessante aqui, que é a minha responsabilidade, eu preciso contratar um fornecedor que vai me produzir aqui X vídeos, ilustrações, etc. Por que não contratar fornecedores que tragam diversidade e inclusão no seu core? Então, isso foi uma chave que virou na minha cabeça. E aí eu conheci o Estúdio Q, que trazia justamente, né, diversidade e inclusão no seu core, e com isso traziam resultados muito interessantes, que era o que eu buscava naquele momento também como negócio. E aí que eu conheci tudo isso, me apaixonei pela empresa, já comecei a ter algumas conversas com a Luísa, minha sócia atual, né? Na época era só parceira mesmo, eu era cliente. E aí, quando eu saí da Meta no final de 2021 e eu fiquei assim com muita vontade de testar algo diferente. Então eu já estava, né? Foram 8 anos de a experiência nessa uma grande corporação. Então assim fazer todas aquelas as politicagens, né? Navegar dentro de uma empresa que também demanda ali uma série de skills e, né, não é algo que se aprende do dia para a noite, mas eu queria realmente ter uma nova experiência. E aí ela me convidou para entrar como sócia. Eu já falava, eu já vendia no Estúdio Q, mesmo sem trabalhar aqui. Então foi assim, aquele match que a gente fala, né, que deu muito certo. E aí, beleza. E aí, quando eu entrei, quando eu comecei, né? E aí, voltando à sua pergunta dos principais desafios, eu pensei que eu ia ter. Eu pensei em muitas coisas antes de começar, mas quando eu entrei, o que eu percebi é que se você não tiver um senso de priorização muito claro na sua mente, assim, se você não tiver muito um combinado consigo mesmo, não só com seus sócios, com a sua equipe, mas acho que é consigo mesmo, assim de saber para onde você quer chegar, ter essa visão ali para frente e entender como você vai priorizar as coisas do dia a dia, porque eu me vi num lugar onde eu estava tendo negociações super difíceis, né, com clientes e, enfim, que aí fazia realmente parte do que eu entendia como meu trabalho, ao mesmo tempo tendo que resolver um monte de pepino do escritório, né, quebrou o micro-ondas, que enfim, coisas burocráticas e técnicas, e também a própria equipe, né? Ainda mais aqui que eu tenho uma equipe que a gente está falando são 6 pessoas com deficiência intelectual hoje, que têm as suas demandas, a gente tem muito contato com as suas famílias, então começaram a surgir. Eu não quero usar a palavra problemas, mas começaram a surgir demandas, desafios e coisa mesmo para fazer que eu nunca tinha imaginado esse volume e também eu nunca tinha treinado tanto essa habilidade de, em um momento, estar em discussões seríssimas, né, negociações, ali uma certa tensão. Você desliga a reunião, você entra em outra onde você está falando de como consertar aquilo, como fazer a parte com o contador, enfim, toda a parte financeira. Então, assim, eu acho que essa chavinha de liga e desliga e o senso de priorização, que são características que eu tô tendo que trabalhar bastante e que eu não esperava, assim, que eu sabia, toda a gente escuta os empreendedores falando, ai, tem muitas coisas, muita coisa para fazer.
mas realmente quando eu comecei foi quando eu senti essa diversidade de demandas também no dia a dia ali do empreendedor, né? É que é diferente quando você é especialista ou quando você trabalha para alguém, você tem uma jornada a percorrer. Alguém está pensando por você. E quando você está empreendendo, quando você está liderando times, equipes ou linhas de negócio, você é o cara que está na frente do barco ali, olhando a direção e cada vez mais criando, né, uma jornada de clareza mental. Aliás, esse é um dos primeiros pontos do nosso workshop de trabalho intencional, onde nós treinamos os líderes ou empreendedores, né? E tem que estar com tudo muito claro todo dia, porque é muito fácil você distrair com demandas e incêndios, né? A gente brinca, né? Você vai ficar apagando incêndio ou você vai fazer aquilo que você se propôs a fazer? Porque é muito fácil você distrair com os incêndios. E pega fogo mesmo, às vezes. Você tem que simplesmente sair dali e colocar alguém para resolver aquilo e fazer aquilo que você foi feito para fazer, né? E aí a gente entra também muito com a conexão daquilo que é mais importante você sentir no trabalho, né? Você tomar decisão, aprender a tomar decisão rápido, como você falou, né? Alterna muitos papos e você tem que alternar e sintonizar imediatamente ali. Esse é um desafio muito comum do empreendedor, do líder. Então, é infinito, tá? É para sempre. Não importa o seu nível de maturidade. A gente presta mentorias para executivos com 5 anos, com 30 anos de executivo, né, de liderança, e os desafios continuam os mesmos. No outro nível de maturidade, claro, né, mas são os mesmos. Desde que você esteja aberto, né, para poder ir mudando o comportamento, interagindo com aquele desafio de uma maneira positiva, né, e não destrutiva, né, não aquilo que te atrapalhe, né, como você falou, né. É um desafio, é uma diversidade, você pode transformar aquilo num problemão, né, e ficar lá reativo, chorando as pitangas, ou você pega aquele desafio, mesmo não tendo competência para fazer naquele momento, você improvisa e faz acontecer e resolve, né. Então é uma mudança de mindset interessante, não vou dizer dolorosa, porque a gente cresce e não tem como mais voltar. É quase impossível você querer dar espaço para trás, porque agora a autonomia, a liberdade, né, essa autossuficiência que é criada com você empreendendo o seu negócio, né, é algo que é fascinante. E também é uma qualidade que um líder do futuro deve ter, essa autossuficiência, né, ser proativo, né, mesmo que você trabalhe para alguém, um líder ele tem que estar sempre trabalhando essa proatividade, né? Um líder ele é um empreendedor de uma linha de negócio dentro de uma companhia, de uma corporação. Então, é a mesma coisa, só que em escalas diferentes ali de atuação, né? Você falou bastante aí sobre Pode falar. Não, eu ia só complementar que você falou sobre isso, né? De ter líderes também dentro de corporações, e eu sentia isso muito dentro da Meta. Lá a gente tinha uma cultura muito forte de realmente estimular cada colaborador para ser um pequeno empreendedor ali dentro da sua área, né? Dos seus projetos. Então, durante esses 8 anos, eu não lembro de ter um mês que eu não tinha um projeto onde eu estava ali liderando e eu tinha que pensar e tinha que, né, ter também esse senso para organizar e priorizar. Então, é algo que sim, é trabalhado, estimulado também dentro das empresas, mas eu senti uma diferença quando chega ali no próprio negócio, porque aí é sua responsabilidade, né? Eu acho que ali bate muito forte, tem muitas pessoas que dependem da empresa, de você, é o seu trabalho, então entra ali vai entrando um nível de responsabilidade que pesa mesmo, né? E aí acho que é aí que muda e você começa a falar, bom, priorizo isso, eu priorizo aquilo, o que que vai me levar mais longe ou mais, né, no meu objetivo. Então, enfim, treinos e treinos, acho que é exatamente o que você falou, né? Responsabilidade é o grande diferencial aí. Já existe uma autossuficiência, né, uma necessidade de priorização, mas a responsabilidade é diferente, né? Ela tem um ponto mais relevante, né? E você comentou aí com relação aos desafios com o próprio time, né, mais diverso, né? Na Upskill a gente tem programas de diversidade e inclusão, onde a gente entende que cada ser humano ele tem uma diversidade. Ele tem um nível de inteligência, um nível intelectual, um nível de habilidade de lidar com as emoções, uma cultura, uma história. Então, assim, cada indivíduo ele é um universo à parte. Então, existe uma diversidade além da etnia, além de qualquer deficiência, né? Ou de qualquer particularidade que a gente nem considera uma deficiência, mas é uma coisa particular. E o líder ele tem que estar atento a essa diversidade, né? Para poder incluir e fazer aquele indivíduo ser parte de algo, né? E você tem um desafio muito interessante, que acho que é o cerne do nosso papo, pode ser uma coisa, não vou dizer diferente, mas que alguns líderes não têm ideia do que é liderar um time como o que você está liderando.
Eu queria ouvir de você. O que que você vê de muito positivo e quais são os seus maiores desafios liderando um time de pessoas bem diversas mesmo? Ai, não, muito legal você trazer isso também do curso, né, que vocês têm, porque é uma coisa que a gente fala muito aqui, que eu sinto isso e que eu sempre já falei em alguns outros lugares, que quando a gente está liderando, não deveria mudar, muda, mas não deveria mudar se a gente está falando de um time que, por exemplo, o meu, que tem 6 pessoas com deficiência intelectual e outro que, por exemplo, não tem pessoas com alguma deficiência. Porque, no fundo, são todas pessoas, você tem que olhar para o seu time com empatia, tá aberto realmente à escuta, entender as necessidades, entender que eles são diferentes, que cada pessoa vai ter ali a sua diversidade, seja porque essa pessoa viveu ou por alguma característica mesmo, né? Seja raça, seja gênero, seja opções, é, enfim, tudo que engloba hoje o que a gente entende com diversidade e inclusão não deveria mudar o fato de quem está ali no seu time, a maneira que você lidera. Então, hoje me perguntam, é muito difícil, né? Quais são os desafios? Eu falo, gente, eu acho que eu tenho os mesmos desafios que qualquer outro líder tem, que é manter uma equipe engajada, que é tirar deles ali performance, acolher quando preciso, né? Então, assim, essas coisas não mudam. Quando a gente olha assim, dá um passo para trás, os grandes desafios são os mesmos. Claro, no dia a dia, eu imagino que eu tenho ali alguns desafios um pouco diferentes do que outras equipes. Então, eu comentei, né, que a gente tem hoje os pais e os responsáveis parceiros, assim, são os nossos principais aliados no nosso modo de trabalho. Só reforçando que muita gente às vezes confunde, acha que a gente trabalha com crianças, a gente não trabalha com crianças, aqui é uma empresa, pagamos todos registrados, pagamos impostos para todo mundo, eles pagam seus impostos. Mas, querendo ou não, a gente tem aí essa rede, né, de pais e responsáveis que acabam sendo os nossos aliados, porque a gente precisa do comprometimento deles também, para garantir que eles venham nos dias, né, nos dias do trabalho, que eles estejam aqui. Então, hoje a maioria do time não vem desacompanhado. A gente tem 2 pessoas que vêm hoje sozinhos para o trabalho, mas os outros não. Então, a gente tem que ter esse comprometimento e responsabilidade para garantir que eles vão estar ali, que a gente vai cumprir horários, que a gente vai cumprir os prazos, né? Então, começa a criar uma rede um pouco maior do que talvez em outras equipes, na maneira que elas operam. Então, acho que isso é uma diferença, não é um desafio. Hoje a gente é realmente muito parceiro mesmo dos pais e dos responsáveis, eles ajudam demais, assim, da gente, até na própria evolução. Então, a gente às vezes percebe que tem uma pessoa que está numa fase um pouco mais desatenta, a gente já tem essa conversa, entende que a pessoa pode estar trocando algum medicamento, e aí você, como líder, precisa saber e entender que essa pessoa pode precisar de mais tempo, talvez ela não esteja 100% ali, e porque tem coisas acontecendo com ela. Então, eu acho que a vivência aqui me ajuda muito todos os dias a lembrar o quanto realmente a gente tem que estar aberto e escutar as necessidades mesmo de cada um, não ter aquela desconfiança de, putz, eu não posso, não vou trabalhar hoje, aí você já acha que a pessoa está fazendo, sei lá, corpo mole, né? Não quer trabalhar, mas não, as pessoas têm ali as suas vidas, têm as suas dificuldades, e se não está dando certo, se ela está passando por uma fase que é muito difícil, enfim, talvez a gente tenha que rever mesmo. Então, eu acho que essa é uma grande diferença, que a gente tem esse grupo ampliado, né, que vai além da equipe. E acho que um dos maiores desafios, quando eu comecei a liderar essa equipe também, foi a maneira que eu me comunicava. A gente tem pessoas hoje aqui na equipe que elas são muito literais, então elas entendem o que a gente fala, mas entendem tudo de uma forma muito literal. E eu que vim do mundo, né, do mundo de big techs e trabalhei muito com agências e tinha toda essa coisa do marketing. E eu acho que o brasileiro tem um pouco disso, né? A gente fica floreando as coisas, a gente usa muita metáfora, muito inglês. Então, putz, várias gírias em inglês que eu tinha ali na época de meta, né, das big techs. Olha, eu falando já mais um termo em inglês.
E quando eu cheguei aqui, eu falei, putz, não vai funcionar essa minha comunicação. Eu preciso mudar algumas coisas para que a minha equipe me compreenda e que a gente possa fluir melhor nessa comunicação, né? Então, acho que esse foi um dos maiores desafios. E tem essa. Você falou sobre os líderes acharem que os seus liderados não têm uma competência ou não conseguem ali responder. Talvez seja a pergunta que eu devolvo é: será que a questão não é como o líder está pedindo aquela demanda, não é como o líder está se comunicando, que impede a pessoa de não entender, de não executar da maneira que ela gostaria? Então, hoje eu tenho esse desafio muito grande que é fazer a ponte entre o que eu recebo de briefing dos clientes, então qual é a necessidade real ali do que a gente tem que criar, e traduzir isso para os criativos. Então, esse hoje é o que eu mais trabalho, acho que é um dos desafios. Eu adoro esse desafio, na verdade. Eu acho que me torna ainda mais criativa, que é explicar de outras maneiras que né, a gente está muito acostumado a explicar as coisas por um caminho, e aí quando vem uma pergunta que você fala, nossa, é uma pergunta tão básica. Outro dia a gente estava num cliente e eu estava falando, eu falei, ó, gente, agora a gente vai dar um briefing para vocês e a gente vai preencher para começar a trabalhar. E aí um dos meus criativos levantou a mão e falou: Mas, Marina, o que é briefing? E aí eu falei, putz, vamos lá, como que eu explico o que é um briefing, né? Então aí você tem que buscar outras palavras, ser mais literal mesmo, para conseguir passar. E aí, uma vez que passa, tudo flui, eles produzem coisas maravilhosas, a gente consegue ter bastante rendimento mesmo da equipe, porque foi bem comunicado. Então, não sei, acho que eu falei muitas coisas, mas Tá pegando. acho que esse é um desafio que eu gosto bastante. Como mentor, eu acho que você está sendo muito humilde de falar que é uma coisa muito comum que você faz, mas não é, tá? A gente tem um framework de liderança onde a gente separa em três aspectos. Primeiro, uma autogestão, o líder, né, o executivo, o empreendedor, fazer uma autogestão dele, que se ele não está bem, ele não consegue ajudar ninguém. Um segundo pilar é o da diversidade, entender a sua equipe, entender como cada um funciona, conseguir ser empático, se comunicar, traduzir os desafios, que é tudo isso que você faz com, acho que, com uma maestria, não vou dizer maestria, mas acho que você faz muito bem, porque você tem uma equipe que exige um pouco, exige que você seja um pouco mais clara, sabe? Exige que você seja mais empática, mais presente. Então, muitos líderes deixam essa parte da diversidade de lado e tratam todo mundo da mesma forma, porque eles não trabalharam uma autopercepção ali na primeira etapa da autogestão, da autoliderança. E aí, na hora que ele sai de especialista para líder, né, ou de vai empreender, ele acaba tratando todo mundo igual. E não é, cada um é um universo à sua parte. Você tem que traduzir a visão da empresa, a visão do projeto, onde você quer chegar com aquele time, de uma forma muito precisa com cada um, né? E aí, a visão é o terceiro pilar. Você conseguir trazer o propósito do que você pretende com aquele trabalho, com a empresa, para cada um deles e criar uma sinergia completa ali, né? Esse é o nosso framework de aprimoramento de lideranças. Ele se desdobra em um montão de partes, mas é aquilo que eu disse que você estava sendo muito humilde. Eu acho que você faz isso muito bem e que talvez muitos líderes de funções de equipes sem nenhuma deficiência, né, às vezes têm esse desafio e não conseguem se aprimorar para conseguir vencer esse desafio. Então, acho que é algo que você pode ensinar aí que seria algo interessante, né? É comum alguns. Tem uma pesquisa da Gallup que ela fala que 75% dos executivos não confiam nas suas lideranças para fazer com que o trabalho seja feito, né? Então, é uma falta de confiança meio que generalizada, às vezes porque não achar que aquela pessoa tem a competência certa. E talvez seja porque você entende o limite das competências e deseja sempre explorar. Você nunca espera a máxima competência. Você sempre confia que ele vai fazer alguma coisa que seja além da sua competência. Então, acho que essa é uma qualidade de um líder inteligente, no sentido de eu não vou ficar sofrendo se aquele meu liderado não fizer algo que eu pedi, porque eu espero que ele faça algo que eu nunca vou conseguir fazer, né? Então, acho que você leva de uma forma mais fácil, né? A gente tem líderes muito experientes com currículos gigantescos e quando contratam times, os times não atendem, né, de alguma forma, porque ele espera que alguém seja melhor que ele, né? Naquilo que ele faz, não naquilo que o outro pode fazer. Eu acho que você leva de uma forma leve aí nesse aspecto, né? Ai, obrigada. É sempre um desafio, de novo. Acho que a gente tem o ambiente aqui dentro, eu acho que também favorece, né? Como a gente tem a maioria das pessoas com deficiência dentro da empresa,
a gente tem um lembrete diário, né? Quase que constante ali de lembrar, de você realmente se colocar nesse lugar. E, e eu acho que é o que eu comentei também um pouco antes, né? Para os líderes, pensando ali para os líderes, eu acho que quem mais tem a aprender é você mesmo, tendo uma equipe diversa, porque é isso, você precisa se desenvolver e você vai, com certeza, o seu time vai conseguir chegar em lugares diferentes, né? Provavelmente melhores, se você abraçar esse time diverso e abraçar a diversidade mesmo, assim, não só contratar. Então, a gente fala muito disso com os nossos clientes também. Como que vocês estão usando as suas cotas? O pessoal que trabalha aqui, antes já trabalhou em outras empresas também, e querendo ou não, eles acabavam trabalhando em funções, em times que não necessariamente aproveitavam o melhor deles, né? Então, coisas muito operacionais, muito isoladas, não se misturavam com as pessoas da empresa. Então, a gente tem histórias aqui, né, que a gente escuta que a gente vê que as empresas não estão muito preparadas e quando contratam, muito provavelmente é muito para preenchimento de cotas e não usam isso a seu favor. Sendo que tem cases maravilhosos, assim, de empresas, por exemplo, tem um parceiro nosso que trabalha com pessoas do espectro autista e justamente faz essa recolocação dessas pessoas em empresas. E aí tem um case muito legal, chama Especialista. E tem um case muito legal que eles contrataram, agora eu não vou lembrar o número exato, se eu não me engano eram 5, menos de 10 pessoas do espectro autista para trabalhar num banco. E eles resolveram, tinha ali uma macro que rodava em 12 horas, e eu sei que esse grupo de pessoas conseguiu otimizar para o sistema rodar em 2 horas e meia. E aí depois eles contrataram mais 20 pessoas. E hoje tem muitos bancos, muitas empresas que já têm áreas que contratam, por exemplo, só pessoas do espectro autista que vão conseguir ali desenvolver coisas que cérebros neurotípicos não conseguiram até então. Então, é muito essa pergunta: como você está usando as suas cotas? No nosso caso, não é nem cotas, a gente é uma empresa pequena ainda, a gente nem se enquadra ainda na lei, mas a partir de 100 pessoas na empresa, você já tem que se atentar e ter ali os seus entre 4% e 5% de pessoas com deficiência nas suas equipes. E o que eu tenho a dizer, assim, é que realmente você tem aí uma oportunidade como líder de não só preencher essas cotas, mas de fato trazer uma riqueza cultural de diversidade, de novas visões, novas ideias mesmo para o seu time caminhar para um outro lugar. Então, Você, eu levo essa pergunta, né, para os empreendedores. você trouxe mais uma vez uma outra qualidade de um bom líder, que é se colocar no lugar do liderado, muitas vezes. Isso chama simpatia. Você está empático ao desafio, à necessidade, às perspectivas, às motivações, né? É ter uma agilidade com pessoas. Se o líder não tem essa agilidade com pessoas, ele não consegue fazer o time dele performar muito bem. Então, e você trouxe de uma maneira muito natural, porque é muito corriqueiro do seu dia a dia, você usa muito isso e que é deficitário em muitos líderes que a gente encontra por aí, que eles não conseguem fazer isso, porque ainda estão muito dentro, né, eu quero que você me traga isso, né, aquela mentalidade antiga, né, de chefe, né, de você precisa fazer isso para mim. Não, como que te ajudo a fazer isso, né? E aí nós chegamos num outro ponto que eu falei que a gente ia conversar sobre criatividade, porque a tua empresa, ela cria coisas, ela é uma coisa que você gosta, que te atrai. Tô vendo aqui, tá pelo seu fundo, super colorido, criativo, e meu todo blasezão aqui atrás. Então, criatividade é um tema que está bem em voga, e até com as inteligências artificiais criando um montão de coisa, né? Agora, uma pergunta para o futuro, porque eu acho que o profissional futuro tem que estar atento à tecnologia, como equilibrar isso com a consciência humana, que eu acho que nunca vai se perder, né? Como que você vê o mundo da inteligência artificial impactando no seu negócio? Eu sei que você trabalha com um nicho muito interessante, que eu acho que talvez nunca se perca, né? Mas como que você vê isso se complementando, né? Como você vê essa sinergia com a inteligência artificial? Nossa, não, esse assunto tem pano para manga. A gente fala que aqui a gente está indo muito na contramão da inteligência artificial. Então, enquanto muitas, né, agências, estúdios de design estão cada vez mais as próprias ferramentas mesmo de inteligência artificial sendo criadas. Hoje você consegue criar qualquer imagem, né? Você faz ali uma descrição e ele te traz ali uma coisa
enfim, criada por essa inteligência artificial, enquanto que aqui todo o nosso processo ele começa de uma forma 100% manual, analógica. Todo o nosso processo de criação ele acontece presencialmente. Os criativos se reúnem, a gente faz um workshop criativo, onde a gente vai definir quais técnicas vão ser utilizadas. Então, a gente usa papel, a gente usa colagem, a gente usa tinta, a gente usa spray. Vai muito na contramão, como eu falei, de todo esse movimento de inteligência artificial para criar design, né? Aí eu tô falando especificamente da criação de design. Então, nesse sentido, a gente não utiliza para a parte de criação mesmo. A gente entende que hoje o nosso diferencial é esse lado mais humano, é, é acreditar na criatividade dessas pessoas com deficiência intelectual e que para esse ponto do processo não faz sentido a gente ter uma inteligência artificial ali no meio do caminho, né? Mas isso não significa que a gente não vai usar nas outras áreas da empresa, né? Então, assim, a gente tem depois todo um trabalho de pós-produção, onde a gente digitaliza o trabalho dos criativos. E aí tem designers profissionais que vão fazer a finalização e vão para o computador, vão para Photoshop, vão para o que quer que seja, para de fato conseguir ali finalizar e entregar um design fino que a gente, né, se compromete ali com os nossos clientes. Mas aí a gente também abre uma série de possibilidades de cocriação com essa inteligência artificial. Então a gente fez já um projeto para a Meta, não fui eu que contratei, tá? Não foi da minha época essa, mas a gente fez uma vez um painel onde a gente ilustrou ali todo um fundo do mar, tinha todo um conceito criativo. E a gente fez uma parceria com uma empresa de realidade aumentada, e quando as pessoas chegavam ali naquele evento onde estava aquele painel, elas escaneavam ali um QR Code e as artes se mexiam, viviam, e elas estavam ali vivas dentro daquele painel. E aí você começa a ver como é interessante, como é possível, de alguma maneira, trazer inteligência artificial, metaverso, realidade aumentada e tudo isso também para as nossas criações. Não invalida tudo que a gente criou. Então, é uma construção em cima daquilo que já foi feito. Mas o insight criativo, o traço, a originalidade, hoje a gente entende que ele vem das pessoas. Isso não vai parar de acontecer. Não vão ser as máquinas que vão trazer ideias inovadoras, visuais inovadores, né? Não vão ser as máquinas. Isso continua sendo os humanos. Eu sou uma pessoa que acredito muito nisso. Vamos ver, né? O futuro vai nos dizer, mas eu acredito e sinto muito isso aqui no dia a dia aqui do trabalho, do estúdio. Eu acho que é uma questão de otimização, sabe? Tem coisa que pode ser automatizada, sabe? A máquina pode fazer para a gente, facilitaria muito, como você deu esse exemplo, sabe? Aprimorar, retocar, contextualizar, mas a criação vir do ser humano é algo interessante, né? Bom, a gente está caminhando aqui para o final, eu queria fazer mais algumas perguntas, se você tiver algo mais para complementar, daqui a pouco eu te peço um recado final também, mas você sente a necessidade de expor a sua vulnerabilidade como líder dessas pessoas, né? Seja para aumentar a confiança deles, seja para ter uma proximidade emocional, ainda naquele tom de empatia, sabe? Porque isso é uma dificuldade de muitos líderes, né? Se colocar num papel próximo, de gerar uma conexão emocional, uma empatia, uma proximidade. Você sente que isso no teu caso, na tua empresa, ele é maior, ele é mais necessário ou não? Olha, não sei se é maior, mas aqui acontece em alto grau. Então, até com a minha base de comparação, né? Na Meta tinha também uma preocupação muito grande, é uma empresa que está muito focada ali no desenvolvimento dos seus colaboradores, mas trazendo aqui para essa realidade, a realidade do Estúdio Q, eu entendo que sim, é preciso o tempo todo estar ali mostrando que você, né, você tá junto com a equipe. Eu acho que isso é uma outra característica também, né, de um bom líder, que é você estar remando ali junto com todo mundo. Então, nesses momentos de criação, né, de workshop que eu comentei agora há pouco, todo mundo senta para criar, para conversar. É um momento que é o momento onde a empresa se une inteira
para criar e fazer acontecer. Então, não é porque eu não estou do lado da mesa de criação que eu não vou sentar e estar lá junto com eles. Então, é um momento muito coletivo. Aqui a gente trabalha muito a coletividade, a gente entende que a gente vai muito mais longe com esse trabalho coletivo. E aí a questão de empatia acontece muito isso, assim, de ter que dividir muitas histórias minhas, histórias pessoais, até para dar, acho que base e também inspiração para eles seguirem, para eles criarem, né? Então, eu tô até aqui lembrando de algumas coisas. Uma das coisas que eu fiz quando eu entrei aqui na empresa, que acho que muito também do que eu herdei dessa cultura corporativa, né? É que eu falei, gente, a gente tem que trazer mais treinamentos para a equipe. O que eu sentia é que a equipe ela não participava tanto da parte com o cliente mesmo, do contato com o cliente, do que eles criaram, de como tudo isso se desdobrou, como o que virou realmente tudo que eles criaram. Então, eu fiz um treinamento onde a gente explicava o papel de cada pessoa. Então, era muito importante ter todo mundo alinhado ali na mesma página, até para eles entenderem o valor que eles tinham ali na criação e como que tudo que a gente fazia aqui dentro era basicamente porque eles criavam coisas maravilhosas. E aí eu acho que às vezes tem aquela, né, o síndrome do impostor, isso acontece com todo mundo, inclusive com pessoas com deficiência intelectual. Então, eu acho que esses treinamentos, essa coisa de se colocar junto, de estar perto, de estar próximo, de explicar o que eu faço, o que eles fazem, qual que é o meu objetivo, o que todo mundo tá fazendo coletivamente, né? Tá buscando coletivamente. Eu acho que tudo isso ajuda muito no nosso dia a dia e precisa ser falado. E com isso eu vejo um desenvolvimento muito claro também neles, como profissionais, preocupados com o cliente, preocupados se o cliente gostou do que eles criaram, né? Então tem ali também toda uma evolução profissional mesmo que eu sinto que ela está acontecendo porque a gente traz cada vez mais esse olhar holístico, né, da empresa, deles, do papel de cada um lá dentro. Então, esses alinhamentos acho que ajudam bastante por aqui. Você tocou num ponto você falou que vocês trabalham muito bem em grupo, né? Eu acredito que a gente co-criar, né? Trabalhar com alguém, pelo menos com uma pessoa. Eu trabalho com muitos executivos que às vezes estão muito sozinhos ali no papel de executivo e não conseguem trocar com alguém, né? Fazer uma troca. Isso ajuda muito a gente validar as nossas ideias, a gente ter outra perspectiva. E você trouxe uma importância aí do trabalho em grupo. Na Pskill a gente tem um programa específico que chama Trabalho Intencional em Time, onde a gente cria algo muito parecido com o que você trouxe. Você usa muito para a parte de criação, né? Visual, na parte de criação mesmo, né? Mas a gente usa para qualquer área. Então, a gente tem uma ferramenta que chama Mapa da Colaboração, onde o líder vai entender as aspirações, né? Os valores daquele líder e aprender a criar junto da forma que aquele liderado poderia criar com ele, né? Então, são ferramentas que vocês usam aí de uma forma muito inspirada, né, muito automática, né, para vocês, mas que podem ser replicadas em qualquer área de qualquer empresa, desde que você use uma intenção mesmo, tem um propósito por trás. Eu estou gostando muito do nosso papo, a gente está caminhando para o final, para não ficar muito longo o nosso podcast. Eu acho que a tua empresa, você, né, tem um trabalho social, acho que você juntou muito as experiências que você teve no passado, profissionalmente, conseguiu tangibilizar. Tenho certeza que você é muito realizado no que você faz atualmente. E se isso faz parte até da missão da Upskill, né? Fazer com que as pessoas sejam muito realizadas com o trabalho, né? Que a gente tem um propósito pessoal e a gente tem um propósito profissional. E a gente tem um propósito da empresa que a gente está fazendo. Eu acho que você consiga juntar os três, isso não é fácil, sabe? As pessoas ficam mais realizadas quando conseguem tudo isso. Então, se você tiver algum recado bacana para alguma mensagem, algum recado, alguma coisa legal em cima daquilo que você faz hoje, fica à vontade. Obrigada, William. Eu realmente eu sou uma pessoa muito realizada, não posso reclamar. Eu fico muito feliz de estar agora nesse desafio, de estar à frente do Estúdio Q, né? Pensando e conseguindo juntar realmente todas essas partes que eu fui construindo ao longo da carreira e trazendo coisas que eu acredito muito dentro de mim, desde pequena e que eu consigo hoje trabalhar e ter no meu dia a dia. Claro, não é um conto de fadas, eu não estou romantizando 100% o empreendedorismo.
tem muita responsabilidade, como eu falei antes, num nível que eu nunca tinha sentido, assim, de realmente de estar comprometido e de conseguir fazer um negócio, porque é legal, a gente tem uma ideia, né? A gente trabalha dessa maneira, a gente tem uma metodologia que é única, que diferencia a gente, mas eu ainda tenho que ir atrás de projetos, de clientes, né? A conta tem que fechar todos os meses, é uma empresa. Então, assim, a gente. E tem muitos desafios que a gente encontra. Eu acho que contando, fazendo, já encaminhando para o final, mas contando um pouco desse desafio. Muita gente acha que por ser uma empresa que, né, tem aí seu cunho social, a gente trabalha, contrata pessoas com deficiência intelectual, acham que o nosso trabalho vai ser de graça, ou vai ser quase que, sabe, não tem valor, ou é barato, enfim, é igual como se fosse um freela fazendo toda uma criação. E não, né? Então, assim, tem esse desafio de também estar ali inovando de certa forma, né? Quebrando vários paradigmas, que é o que a gente tenta fazer, tanto internamente quanto externamente, provar para o mercado que funciona, que é possível, que a gente entrega um design de qualidade e que a gente não está aqui fazendo caridade ou terapia ocupacional, não é nada disso, aqui é trabalho, né? É, Então, enfim, tem uma série de desafios que eu acho que é com o mercado, é para dentro, então não quero romantizar, apesar de eu estar muito feliz e, e realizada, né, de estar com esse desafio hoje. E tô pensando aqui um recado final que eu posso dar. Eu acho que eu falei bastante disso aqui ao longo da nossa conversa, mas eu sinto que o que falta muito em empresas, em líderes, é dar essa chance de realmente abraçar aí a diversidade dentro da sua equipe. E se você acha que você já tem, pensa, olha por mais alguma lente, veja se não tem alguma outra maneira e se esforce para a sua próxima posição, a sua próxima contratação, que você contrate alguém que traga alguma diversidade que você não tem ainda dentro do seu time. Eu garanto que isso vai te trazer novos insights, novos pensamentos, novas ideias de produtos, de serviços, de negócio mesmo, porque essas pessoas vão ter uma visão diferente da sua, vão ter uma vivência diferente da sua, vão ter ideias diferentes da sua. E se você realmente estiver aberto para escutar essas ideias, você pode ir muito, muito mais longe. Então, acho que fica aí esse meu recado final. Fantástico, porque o líder ele aprende com a diversidade, né? Com os desafios ali. Então, aquilo o máximo que pode dar de errado é você ficar melhor como líder, né? Exatamente. Bacana, Marina. Muito bom o papo com você. Foi muito interessante. A gente falou sobre liderança, sobre criatividade, sobre diversidade. E eu tenho certeza que pode agregar muito para os nossos ouvintes. Então, eu agradeço a tua presença e até o próximo episódio. Esse Tchau. foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!